Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Qual foi o maior erro das pesquisas de intenções de votos para presidente dos Estados Unidos? Se você disse 2016 com a eleição de Donald Trump, esse vídeo é pra você. Bom, é muito comum que as pessoas questionem as pesquisas eleitorais, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Uns acusam os institutos de serem partidários, outros questionam as metodologias e outros dizem que elas fazem parte de um grande projeto de manipulação. A verdade é que as pesquisas tem uma função social bastante importante, como eu já expliquei naquele vídeo sobre o surgimento das pesquisas nos Estados Unidos e sua relação intrínseca com a democracia norte-americana. Para quem não assistiu aquele vídeo, e eu recomendo que assista, as pesquisas de intenção de voto para presidente surgiram no início do século XX, mas se aprimoraram na década de 30, justamente como uma forma de se contrapor à estratégia de propaganda massiva que era aplicada pelos nazistas. Ao invés de tentar inculcar uma ideia na cabeça dos eleitores e dos cidadãos do país, os americanos faziam o caminho oposto, tentando entender, escutar o que os eleitores e os cidadãos do país pensavam. Foi então a partir da década de 30, com a chegada do Franklin Delano Roosevelt à presidência e o desenvolvimento do Instituto de Pesquisa do George Gallup, com uma metodologia mais científica que combinava jornalismo e ciências sociais, que as pesquisas finalmente ganharam um grande destaque na sociedade americana. Mas quando foi que elas cometeram o seu primeiro grande equívoco e passaram a ser questionadas? É sobre isso o vídeo de hoje. Se você gosta desse assunto, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe com um amigo ou com uma amiga. E considere se transformar em membro apoiador do canal. Os membros apoiadores do canal têm uma série de vantagens. Eles assistem a vídeo com antecedência, têm acesso a conteúdo exclusivo, participam de camarote nas lives, concorrem a sorteio de livro e ainda podem fazer sugestões de pauta, além de ganhar um pet, um símbolo que fica ao lado do seu nome toda vez que você interagir aqui com o canal. Tudo isso por um valor menor do que $1, mas que para o canal faz toda a diferença. Se você não puder virar um membro apoiador, deixe o seu like e se inscreva no canal que você estará ajudando da mesma forma. Então vamos lá? Vamos saber qual foi o primeiro grande fiasco das pesquisas de intenção de voto para presidente na história dos Estados Unidos? Bora pro vídeo. O primeiro grande fiasco das pesquisas aconteceria pouco mais de uma década depois. Roosevelt havia falecido em 1945 e o seu sucessor, o vice-presidente Harry Truman, concorria à sua reeleição no ano de 1948. Segundo as pesquisas lideradas pelo próprio Gallup, a sua popularidade era baixíssima. Por isso mesmo, ninguém acreditava que ele teria chance contra o seu adversário republicano, o governador de Nova York, Thomas Dewey. Na verdade, Dewey também não era um candidato assim carismático e poucos americanos estavam empolgados com qualquer um dos dois candidatos. Mas a derrota de Truman era de fato vista como inevitável. Durante seu governo, o Truman tinha conseguido avançar muito pouco na sua agenda de política interna, com exceção de uma única coisa e que provocou inclusive um mal-estar dentro do seu próprio partido, que foi aprovar o fim da segregação racial nas Forças Armadas. Além disso, o Congresso era controlado pelos republicanos, que barravam qualquer tentativa de tentar avançar a sua agenda política na Câmara dos Deputados, incluindo uma série de reformas de propostas trabalhistas. Truman era visto como um candidato tão fraco que outros dois nomes do Partido Democrata migraram para outros partidos para concorrer contra ele. Henry Wallace foi um dos dissidentes e ele concorreu representando os interesses da ala esquerda do partido, tornando-se candidato do Partido Progressista. A chance de derrota do Truman era tão evidente que a revista New Republic chegou a lançar um editorial que aparecia escrito com letras garrafais: Truman deve sair. A outra dissidência veio por parte da ala que representava os interesses da direita do partido. Na verdade, era a ala que representava os interesses dos políticos sulistas, que eram favoráveis à manutenção da segregação racial no Sul e que não tinham gostado da atitude do presidente em colocar fim à segregação nas Forças Armadas. Vários representantes e delegados do Partido Democrata abandonaram a Convenção Nacional e construíram um caminho para a indicação do seu candidato próprio, o governador da Carolina do Sul, Strom
Thurmond. Mesmo com as ameaças que vinham da esquerda por Wallace e da direita por Thurmond, Truman fez uma campanha vigorosa com um foco exclusivamente em ataques contra Thomas Dewey, o candidato do Partido Republicano. O curioso é que a principal bandeira de campanha de Truman era o estabelecimento de um serviço nacional público de saúde. Já Dewey não tinha nenhuma proposta que saltasse aos olhos. Na verdade, ele esperava ganhar aquela eleição com base na rejeição que o presidente possuía e que era apontada pelo Instituto de Pesquisa do Gallup. Agora, enquanto as pesquisas apontavam que Truman era um candidato impopular, não era isso que o presidente sentia na prática. Em seus comícios, ele percebia que cada vez mais multidões se aglomeravam em torno dele para escutar as suas propostas. Nesses eventos, ele aproveitava a oportunidade para zombar dos líderes e dos candidatos que acreditavam nas pesquisas. Segundo ele, eu me pergunto onde Moisés teria chegado se fizesse uma pesquisa no Egito. Ou então, o que Jesus Cristo teria pregado ao povo se ele tivesse feito uma pesquisa em Israel. Agora, diante do ceticismo do Truman, dias antes da eleição acontecer, Gallup divulgou uma declaração em que dizia: nunca dissemos que éramos infalíveis, mas na próxima terça-feira o mundo inteiro poderá ver, até o último percentual, de como nós somos bons naquilo que fazemos. E para Gallup, não existia outro resultado possível senão a derrota de Harry Truman. Diante de tal previsão, não havia espaço para equívoco. Foi justamente isso que pensou o editor do jornal Chicago Tribune. Naquela época, os jornais vinham enfrentando uma crise por conta da greve dos tipógrafos. E por conta disso, o jornal de Chicago, o Chicago Tribune, resolveu imprimir os seus jornais antes do fechamento das urnas com a seguinte manchete: Dewey derrota Truman. No dia seguinte, a manchete que estampava o Chicago Tribune não podia estar mais equivocada. No voto popular, Truman teve 49,6% contra 45,1% de Thomas Dewey. E no colégio eleitoral, que é o que importa, Truman teve 303 votos contra 189 de seu adversário. Strom Thurmond, o representante da ala reacionária do Partido Democrata, ficaria com os últimos 39 votos do colégio eleitoral e com aproximadamente 2,5% do voto popular. E Truman, como é que ele se portou diante dessa notícia? 2 dias depois da sua eleição, o presidente foi fotografado segurando com um sorriso largo nas mãos a capa do jornal do Chicago Tribune, como forma de zombar dos institutos de pesquisa. Essa foto é histórica até os dias de hoje. Agora, como é que foi possível que Gallup e a sua máquina de prever o futuro chegassem a um resultado equivocado? O erro dos pesquisadores, muito provavelmente, foi o de subestimar o voto do eleitor negro. Aliás, essa não foi a primeira vez que o Gallup falhou na estimativa da participação do voto negro nas eleições dos Estados Unidos. Isso já havia acontecido em uma das reeleições do Franklin Delano Roosevelt. A justificativa do Gallup por ter subestimado o eleitor negro se dava por conta do fato de que no Sul existia a lei Jim Crow, ou seja, a segregação racial, que impunha limites para a participação política dos negros, principalmente por conta das taxas que eram cobradas, o que acabava inibindo que essa população exercesse o seu direito ao voto. No entanto, ao contrário da sua previsão, os eleitores negros foram votar maciçamente nessa eleição, até mesmo como forma de reconhecimento à atitude do Harry Truman de acabar com a segregação nas Forças Armadas. E muito provavelmente foi isso que garantiu a eleição de Truman em pelo menos 5 estados: Carolina do Norte, o Arkansas, a Geórgia, o Tennessee e a Flórida. E aí, gostaram de saber um pouco sobre a história das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos e quando foi o primeiro grande erro das pesquisas? E se você gostou, e se chegou até aqui é porque gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e se tornar um membro apoiador do canal. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, see ya!